A chuva fina e persistente daquela tarde, em um trecho isolado da BR-376, castigava o para-brisa do Scania. Mauro, o caminhoneiro, sentia a melancolia do tempo úmido entrando pelos poros. O rádio, com sua estática e poucas estações, mal conseguia preencher o silêncio da cabine. A rodovia era um rio de asfalto sob o aguaceiro e a visibilidade quase zero. Foi então que, na beira da rodovia, sob a proteção precária de uma pequena marquise de ponto de ônibus abandonado, ele a viu. Uma senhora, cabelos brancos desgrenhados, um casaco velho e sujo e um olhar perdido que se fixou nos faróis do caminhão. Ela fazia um sinal fraco com a mão quase sem forças. Mauro hesitou. A estrada ensinava a desconfiar, mas algo na fragilidade daquela figura tão desamparada sob a chuva tocou seu coração. Reduziu a velocidade, pensando nos próprios pais, já idosos. Parou alguns metros à frente. Abriu a porta do passageiro, o vento e a água invadindo a cabine. "Pode entrar, minha senhora. Para onde a gente vai?" A voz dela era rouca, um sussurro cansado. "Para longe, meu filho. Para muito longe daqui. Para qualquer lugar que não seja aquele inferno." Ela subiu com dificuldade, seus movimentos lentos e dolorosos. Um cheiro forte de mofo e algo que lembrava desinfetante hospitalar preencheu o ar. A mochila que carregava era pequena, gasta, e ela a apertava contra o peito como se fosse um tesouro. "Me chamo Mauro, sou caminhoneiro." Ela o encarou com olhos que, apesar do cansaço, carregavam uma lucidez assustadora. "Dona Elza, e eu sou uma fugitiva, meu filho." O coração de Mauro deu um salto. Uma fugitiva? Aquilo era inesperado. Dona Elza se acomodou, olhando para a estrada com uma determinação que contrastava com sua fragilidade física. Mauro sentiu um arrepio. A carona que ele dera por compaixão parecia estar prestes a desvendar uma história muito mais complexa e dolorosa do que ele podia imaginar. O silêncio na cabine, antes monótono, tornou-se pesado com a expectativa da revelação que Dona Elza carregava. O caminhão de Mauro cortava a escuridão da noite, e Dona Elza, após aceitar um copo d'água e um biscoito, começou a se abrir. Sua voz, inicialmente rouca, foi ganhando força à medida que as palavras fluíam. "Eu não fugi de uma prisão comum, meu filho. Eu fugi de um asilo. Um lugar que meus próprios filhos me enfiaram." Mauro ouvia chocado. "Asilo? Abandonar a própria mãe?" "Eu tenho 2 filhos, Mauro. Um menino, o Beto, e uma menina, a Lúcia. Eu criei eles com o suor do meu rosto, lavando roupa para fora, fazendo faxina. Fiz de tudo para que não lhes faltasse nada." A voz dela embargou. "Eles cresceram, casaram, tiveram filhos. Eu vivia na minha casinha simples, feliz com minha aposentadoria. Mas aí veio a desgraça." Dona Elza fez uma pausa dramática e seus olhos fixaram-se em um ponto distante, como se revivesse cada detalhe. "Eu sempre gostei de jogar. No bicho, na loteria, sempre aquela fezinha. Não por vício, mas pela esperança. E um dia, meu filho, um dia a esperança virou realidade. Eu joguei na Mega Sena. E acertei os 6 números." Mauro pisou no freio bruscamente ao ouvir aquilo, mas não era por algo na estrada. Era o choque da revelação. "A senhora ganhou na Mega Sena?" Dona Elza assentiu, uma lágrima escorrendo por sua ruga. "Ganhei uma bolada que mudaria a vida de qualquer um. Contei para os meus filhos, claro. Achei que seria a nossa salvação, que íamos viver em paz. Ingênua, eu fui." A dor em sua voz era palpável. Mauro, atônito, tentou imaginar a fortuna e a reviravolta que isso representava. A estrada seguia escura e monótona, mas a história de Dona Elza iluminava a cabine com um drama humano intenso, muito mais real do que qualquer ficção. Ele se perguntou que tipo de filhos seriam capazes de tamanha crueldade. Dona Elza continuou seu relato, a voz embargada pela dor,
mas com uma resiliência impressionante. Assim que souberam do prêmio, meus filhos mudaram. Não era mais a mesma consideração, o mesmo carinho. Era uma avidez nos olhos, uma ganância que eu nunca tinha visto. Começaram a me convencer a investir, a comprar coisas, a administrar meu dinheiro. Eu, velhinha, sem estudo, confiei. Como não confiaria nos meus próprios filhos? Eles me fizeram assinar papéis, disseram que era para minha segurança. Um apartamento grande que nunca vi, ações, empresas, tudo no nome deles, claro. Eu só queria ajudar, ver meus netos bem, ter uma velhice tranquila. Mas não foi isso que aconteceu, Mauro. Eles tiraram tudo, centavo por centavo. Deixaram-me sem nada. E quando não havia mais o que tirar, quando eu comecei a reclamar, a questionar, eles me internaram. Disseram que eu estava demente, confusa. O silêncio de Mauro era pesado. Ele mantinha os olhos na estrada, mas o coração estava apertado. O médico, coitado, parecia com pena de mim, mas as assinaturas deles, os laudos que forjaram, me prenderam naquele lugar. Um asilo chique por fora, mas uma prisão por dentro. Mauro sentiu uma onda de raiva crescer dentro de si. A crueldade era de cortar o coração. Ele apertou o volante, os nós dos dedos brancos. A imagem de seus próprios filhos, pequenos e inocentes, veio à sua mente. Como podia existir tanta maldade no coração de alguém? Ainda mais dos próprios filhos. A injustiça da situação de Dona Elza pesava na cabine, mais que a própria carga do caminhão. Dona Elza, por sua vez, olhava para a noite através do para-brisa, as lágrimas rolando silenciosamente pelo seu rosto enrugado. Um testamento mudo de uma traição familiar que a deixou sem nada, exceto a dor e a fúria contida. A madrugada deu lugar a um amanhecer cinzento e úmido. Dona Elza, após desabafar, parecia um pouco mais leve. Mas a determinação de sua fuga era palpável. Eu não podia mais ficar lá, Mauro. Eles tiraram minha liberdade, minha dignidade. Eu passava os dias olhando a cerca, planejando. Observava a troca de turno das enfermeiras, o portão da frente. Eles achavam que eu estava demente, mas minha mente, meu filho, estava mais aguçada do que nunca para a fuga. Eu precisava de justiça. Ela contou sobre a noite da fuga. Usou um lençol para amarrar a janela do quarto no térreo. Pulou arrastando o corpo cansado pela grama molhada. A mochila com suas poucas economias escondida sob o colchão. A perseguição dos seguranças do asilo. Os gritos. A corrida desesperada até a rodovia. Mauro ouvia, imaginando a cena. Uma idosa frágil, mas com a coragem de um leão. Ele sentiu uma profunda admiração por Dona Elza. De repente, o rádio pechicheou, cortando o silêncio da cabine. Era um outro caminhoneiro com a voz embargada. Atenção, pessoal da BR-376. Cuidado com a praça de pedágio à frente. Parece que tem um bloqueio, polícia e uns carros particulares revirando caminhões. Fiquem ligados, companheiros. Mauro e Dona Elza se entreolharam. O pânico gelou o ar. Aquilo não podia ser coincidência. Os filhos de Dona Elza. Eles a estavam procurando. E sabiam onde a rodovia levava. A liberdade dela, tão duramente conquistada, estava prestes a ser arrancada novamente. A apreensão de Mauro era palpável. Ele era apenas um caminhoneiro que dera uma carona. E agora estava no meio de uma caçada humana, envolvido sem querer na tragédia de uma família desonesta. O caminhão era a única esperança. Pedro, o caminhoneiro Mauro, sentiu o suor escorrer pelas costas mesmo com o ar frio da manhã. O bloqueio à frente era uma armadilha. Ele não podia entregar Dona Elza de volta para aquele inferno. Seu Mauro, o que faremos? Dona Elza sussurrou, o medo voltando a colorir seus olhos. Eu não posso voltar para lá. Prefiro morrer na estrada. Mauro pensou rápido. Ele conhecia um atalho, uma estrada de terra quase esquecida, usada apenas por alguns fazendeiros, que cortava caminho por trás da praça de pedágio e saía uns bons quilômetros à frente, em uma rodovia menor. Era arriscado com um caminhão carregado, cheio de buracos e lama, mas era a única chance.
Segure firme, Dona Elsa. A gente vai tentar um desvio, eles não vão te pegar, disse ele a voz firme, tentando transmitir uma confiança que ele mesmo não sentia por completo. Virou bruscamente à direita, saindo da BR para a estrada de chão batido. O Scania balançou violentamente, e a poeira levantada era tanta que cobriu a visibilidade por alguns segundos. O barulho de pedras batendo na lataria era constante. Dona Elsa apertou a mochila contra o peito, os olhos fechados, confiando cegamente no caminhoneiro que acabara de conhecer. Após alguns minutos de tranco, Mauro olhou pelo retrovisor. Não havia nenhum carro seguindo. Eles haviam ganhado um tempo precioso. A esperança começava a brotar, mas a estrada de terra estava em péssimas condições. Um lamaçal à frente fez o caminhão derrapar perigosamente. Mauro lutou com o volante, os pneus patinando. Por um momento, a carga de Dona Elsa e a vida dela pesaram mais que a soja. Eles conseguiram passar, mas a luta para manter o caminhão em pé era exaustiva. A cada metro, Mauro sentia que seu próprio destino estava intrinsecamente ligado ao daquela senhora. Ele era a última linha de defesa dela. E falhar não era uma opção. O sol já estava alto quando o caminhão de Mauro finalmente emergiu da estrada de terra, reaparecendo em uma pequena rodovia estadual, muito menos movimentada. Eles estavam fora da rota principal, mas a salvo do bloqueio. Dona Elsa suspirou de alívio, e um sorriso sincero, o primeiro que Mauro vira nela, iluminou seu rosto. Nós conseguimos, meu filho. Nós conseguimos. Mauro sorriu de volta, sentindo o alívio lavar sua alma. Pararam em um posto de beira de estrada pequeno, quase escondido, para abastecer e comer algo. Enquanto Mauro enchia o tanque, Dona Elsa foi ao banheiro. Ele observava o movimento, sentindo a calma retornar. Um carro de luxo, preto e com vidros fumê, parou abruptamente no posto. 2 homens corpulentos saíram, olhando ao redor com expressões sérias. O coração de Mauro disparou. Eram os capangas dos filhos de Dona Elsa. Ele tentou disfarçar, pegando a mangueira do diesel. Os homens se aproximaram, e um deles fixou o olhar nele. Você viu uma velhinha por aqui? Cabelos brancos, fugindo de um asilo. Ela tem uma mochila pequena. Mauro sentiu a adrenalina subir. Balançou a cabeça negativamente. Não, senhor. Só caminhão aqui, não vi ninguém. Os homens desconfiaram, mas não tinham provas. Entraram na loja de conveniência. Mauro viu Dona Elsa saindo do banheiro. Seus olhos se arregalaram ao ver os homens. Ela escondeu-se atrás de um pilar. Mauro fez um sinal discreto para ela, indicando a saída dos fundos do posto. Ela entendeu. Ele terminou de abastecer, pagou e correu para a cabine ligando o motor. Mal virou a chave, Dona Elsa abriu a porta do passageiro ofegante e saltou para dentro. Eles estão aqui, Mauro, eles me acharam. Mauro acelerou bruscamente, deixando o posto para trás. Os homens saíram correndo da loja, gritando, mas o Scania já estava ganhando velocidade. Onde vamos agora, meu filho? Dona Elsa perguntou, sua voz um misto de medo e resignação. Mauro olhou para a frente. O sol já estava alto e a estrada parecia infinita. Vamos para onde eles nunca vão te encontrar, Dona Elsa. Para onde você possa ter a sua vida de volta. Ele dirigia determinado, sabendo que a estrada, naquele dia, não era apenas um caminho de frete, mas uma rota para a liberdade e a justiça, conduzida por um caminhoneiro que se recusava a abandonar a carona que a vida lhe dera. O caminho foi longo e silencioso, cortando paisagens que variavam de campos abertos a pequenas vilas esquecidas. Mauro pensava em um plano, um lugar onde Dona Elsa pudesse recomeçar, longe da ganância dos filhos. Ele conhecia um vilarejo remoto no interior do Espírito Santo, onde uma prima sua, dona de uma pequena pousada, poderia abrigá-la. Seria difícil para os filhos de Dona Elsa rastreá-la até lá. Se você, assim como o Mauro, ficou chocado com a reviravolta dessa carona, deixa o seu like. Se inscreve no canal Caminhoneiro em Alerta para não perder as próximas histórias que a estrada traz. E responde aí nos comentários:
De qual cidade você está ouvindo essa história